estão aqui nesta noite caminhando com Jesus, né? Então que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos em nome do Senhor. Deus abençoe o pastor Luciano de uma forma rica e abundante. Meus irmãos, eu parei com os irmãos, pois creio que os irmãos devem lembrar que estávamos falando sobre apostasia, como fugirmos da apostasia. E dentro desta visão que estava falando com os irmãos, nós estávamos estudando o versículo 1 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, quando o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos, orientando-os, e dentro de tudo que nós observamos com os irmãos, eu não quero prender-me a isto, voltar lá, até porque hoje nós oramos um período maior, tendo em vista o culto, o trabalho que nós teremos no domingo. Os irmãos sabem que nós estaremos orando por batismo com o Espírito Santo, sendo a vontade de Jesus, ele batizará. Não somos nós que determinamos, mas é vontade do nosso coração que ele batize com o seu Espírito. E oraremos também por curas divinas, e estaremos aqui, irmãos, participando da ceia do Senhor. Ouviremos Deus falar conosco, louvaremos, e queremos que Deus nos dê um trabalho de edificação espiritual. Portanto, meus irmãos, o nosso tempo é pequeno. Eu quero só lembrar os irmãos que, falando sobre o versículo de número 12, nós estamos observando convosco a respeito da entrega da nossa parte ou da apresentação da nossa parte no culto pessoal que nós devemos a Deus. Várias coisas nós observamos com os irmãos, eu não quero mais me prender a esse assunto, mas os irmãos devem lembrar que este culto aqui por Paulo, ele é classificado como, ou o nosso corpo, melhor dito, sendo apresentado nesse culto, ele deve ser um culto, como Paulo está dizendo aqui, o nosso corpo deve ser em forma de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Eu quero só lembrar aos irmãos rapidamente que em nenhuma parte das Escrituras, a meu entendimento, preste atenção, meu querido irmãos, a meu entendimento, em nenhuma parte das Escrituras, o nosso corpo é algo de somenos valor dentro da teologia ou dentro do estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Eu já procurei estudar isso com os irmãos de uma forma minuciosa, ou seja, mais detalhada, e eu disse aos irmãos que a ordem para Deus é espírito, alma e corpo, é a forma como Deus prioriza as coisas, pois para Deus não será interessante se o corpo estiver, entre aspas, em ordem, mas houver uma doença no espírito ou na alma. Deus trabalha, como ainda na última vez que eu ouvi o pastor Luciano ministrar, ele falou sobre isso, de dentro para fora. É o trabalhar do Espírito Santo no nosso homem interior que haverá de refletir do lado de fora. Porém, irmãos, a visão cristã, bíblica, teológica, é contrária à visão do gnosticismo. Eis a razão porque Paulo está falando sobre essa questão, e nós já discutimos com os irmãos, pois eles tinham em mente e difundiam esta ideia entre a cristandade, pois esse ensino havia chegado entre os irmãos, que o corpo é a sede do mal, ou seja, o corpo ele é mau. Faça o que o homem fizer, nada mudará isso. Portanto, Paulo combate esta visão, e ele está mostrando para nós, de uma forma, ao meu entendimento, clara, que o nosso corpo não é algo de somenos valor para o Senhor nosso Deus. Paulo aqui, portanto, ele está dizendo que o nosso corpo, ele deve ser apresentado a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Nós já observamos o aspecto o primeiro aspecto, que é o sacrifício vivo, e estamos observando com os irmãos sobre o sacrifício santo. Nós vamos dar continuidade a esta questão. Eu não sei se os irmãos recordam, mas às vezes eu costumo dizer aos irmãos assim, anote aí. E eu costumo às vezes ouvir o pastor Luciano fazendo aqui observações de coisas que eu já ensinei, que para me lembrar eu tenho que ir lá nos meus
nos meus apontamentos, porque às vezes eu não me lembro que eu havia falado sobre isso. E quando eu recorro, às vezes de vez em quando estou passando naquilo que eu costumo escrever só para mim, não para os outros, anotações que eu faço, eu costumo ver aquilo que já falei com os irmãos. De forma que nós devemos cuidar nesse aspecto, em estar na igreja e de fato entendermos, ouvirmos, entendermos e guardarmos aquilo que nós estamos ouvindo da palavra do Senhor nosso Deus, pois servirá para nós. Não sei se os irmãos, portanto, recordam, por isso que eu estou dizendo, que às vezes eu digo, olha, quem estiver anotando, anote. Mas nós estávamos falando sobre isso, eu parei exatamente quando eu disse aos irmãos, dentre várias coisas que a meu ver é significativo, que algumas pessoas erram porque não compreendem esta ordem, que não deve ser alterada, algumas pessoas que não compreendem a gravidade da situação. Eles têm medo demais de decepcionar uma pessoa, mas não importa em decepcionar a Deus, a quem nós servimos, a Cristo que deu a sua vida por nós. Foi Ele quem morreu pelos nossos pecados, Ele é quem nos salvou dos nossos pecados. Nós devemos, portanto, de toda forma, procurar agradar o coração do Senhor nosso Deus. E por vezes, irmãos, nós falhamos, nós fraquejamos porque nós alteramos esta ordem. Nós temos medo de decepcionar as pessoas, mas não pensamos que podemos estar decepcionando o Senhor, nosso Deus. Nós temos aquela dificuldade, pelo fato de não vermos a Deus com os olhos naturais, parece que Ele não está perto de nós. Eu estive falando com os adolescentes agora no domingo, que nós erraríamos menos se nós concebêssemos a ideia que Jesus está sempre conosco. Sentar no banco da caminhoneta, entendermos que Jesus está ali do lado. Quando formos fazer o que não devemos lembrar, mas Jesus está aqui. As coisas funcionariam melhor e nós teríamos menos atropelos no meio da cristandade. Cheguei a dar ele uns exemplos muito negativos. Estava fazendo uma visita agora na semana passada e eu não vou dar muito detalhe para que as pessoas não vá até descobrir os santos por aí. Mas aquilo foi muito negativo ao fazer a visita. Essa pessoa estava me dizendo de alguém que estava no nosso meio por um bom tempo, e eu sei quem era, e parou de vir à casa do Senhor, porque dentro da caminhonete eu vi alguém falando de outro alguém, e a pessoa estava começando a vir pessoa, mas se estão falando de pessoas que estão lá dentro há tanto tempo, e de mim que estou chegando agora? Então preste atenção, eu parei e disse aos adolescentes, fiz essa colocação. E se estas pessoas pensassem que Jesus estava entre elas ali na caminhonete? Será que elas fariam isso? E se a esposa pensasse que Jesus está ali, será que ela faria isso? E se o marido pensasse que Jesus está ali naquele momento, será que ele faria isso? E se o adolescente lá onde ele estiver, o jovem, o homem, a mulher, o obreiro, o crente, pensasse que Jesus está do lado, será que ele procederia assim? Nós alteramos a ordem, muitas coisas parece que nós não entendemos, e por esta razão nós criamos uma série de atropelos pelo caminho. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia das nossas vidas. Quero lembrar os irmãos, então, que estava falando com os irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado, porque o pecado, ele fere a santidade de Deus. Ele fere a santidade de Deus. Em relação à questão do pecado, por vezes, nós temos aquele entendimento de que pecamos, alguém vai ficar ofendido conosco. Nós desconsideramos tal pessoa, é claro, né? É uma desconsideração, será uma deslealdade, um ato de covardia. Alguém outro dia até abordou isso aqui para nós quando estava pregando. É um ato de covardia, mas não esqueçamos, meus amados e queridos irmãos, que é uma atitude direta contra o Senhor nosso Deus, porque foi Ele quem definiu o preceito moral, pelo qual nós nos orientamos. Ele está contido e registrado na sua santa e bendita palavra. Paramos aí, os irmãos devem recordar, quando eu disse aos irmãos que isto vem nos mostrar que nós não temos como, não podemos redefinir o preceito moral que foi estabelecido ou foi definido pelo Senhor nosso Deus. Não há como a gente agora criar um caminho alternativo para essas coisas que já foram definidas pelo Senhor nosso Deus, estão exaradas em sua santa, bendita e gloriosa palavra. Para tanto, irmãos, eu parei exatamente aqui. Para tanto, eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias agora em Colossenses 3, versículo de número 20.
Na cabeça de quem está falando, seja ele pregador ou esteja dando uma palavra pastoral, como é o caso aqui nesta noite, ele pensa assim, devia estar toda a igreja aqui. A gente sempre vai pensar isso. Mas se a gente for olhar para estar todo mundo aqui, ou todas as pessoas aqui, nós vamos ficar devendo aos irmãos porque nunca vamos falar, né? E quem vem à igreja não tem culpa porque outros não vêm. Então precisamos estudar a palavra do Senhor. Colossenses 3, por exemplo, versículo 20. Os irmãos acharam aí? Nós vamos ver com os irmãos Colossenses 3, versículo 20, mas vamos fazer assim, vamos começar lá no 18 e vamos chegar ao 20, por favor. Os irmãos encontraram? Amém. Então a igreja em conjunto pode ler, por favor? Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Amém. Deus abençoe. É até aí a princípio, até o versículo de número 20. Fique sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos observar aqui algumas coisas com os irmãos. Eu ainda estou adaptando com esse óculos e está me causando um problema. Meu irmão, quando eu disse que nós não há como o homem, ele não pode redefinir preceito moral, eu estou partindo, irmãos, aqui para nós, na nossa fala, de algo muito simples e que eu tenho observado, isso estava previsto. Isso não surgiu agora ou hoje. Isso quando eu parei de falar com os irmãos já estava tudo anotado. Pois eu não estava pensando em parar de falar, foi quando eu tive que parar por um tempo. Isso já estava anotado, estou tão somente dando sequência. Preste bem atenção. Estou tomando por base a questão familiar. Algo que nós falhamos muito como igreja do Senhor Jesus, como um povo que recebe ensinamento e ensinamento. Outro dia eu disse aos irmãos que se nós pararmos para pensar quantos ensinamentos, quantas horas de ensinamento ou de estudo da palavra de Deus que nós temos por ano, quantas mensagens que nós ouvimos, nós somos um povo que recebemos muito ensinamento. Passamos por várias horas de instrução. O problema é que nem sempre nós encontramos no nosso meio pessoas que estejam assentadas nas cadeiras, cooperando com a sua formação espiritual ou com a sua educação cristã. Coopera, ou seja, de fato recebem a palavra de Deus, porque receber, isso é pessoal, isso depende de cada um de nós. Poderemos aqui nesta noite encontrar pessoas que recebam a palavra de Deus, mas poderemos encontrar pessoas que nem por isso, que não recebam a palavra de Deus, que ouçam por ouvir, mas a palavra de Deus não terá nenhum resultado na sua vida no dia de amanhã. De forma geral, irmãos, nós temos aos caminhões isto nos nossos dias, infelizmente. Mas que Deus ajude as nossas vidas, que Deus nos dê graça para não incorrermos neste erro, porque isto é mais sério do que nós pensamos. Nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito, através da sua palavra, para breve encontrarmos com o Senhor nosso Deus. É nossa esperança de amanhã estar melhor do que hoje, como esperamos que hoje estejamos melhor do que ontem. Que Deus nos ajude para isso. Então dê-me a sua atenção. Dentro da questão familiar, que é algo, parece que básico, é algo inicial. Estou aqui, irmãos, é algo rudimentar. E nós falhamos tanto em relação a isso. E para dizer a verdade aos irmãos, sendo sincero com os irmãos, nós vamos sempre ter esta dificuldade. Sempre ter esta dificuldade. Infelizmente, nós sempre caminharemos com esses problemas dentro das famílias, que vai acabar por refletir dentro da igreja, porque a igreja ela é composta de famílias. A igreja ela vai receber o reflexo das famílias. Eu cheguei a dizer aos adolescentes, porque no domingo estávamos falando exatamente sobre o lar cristão. Eu cheguei a dizer a eles que os nossos cultos poderiam ser melhor se dentro de casa nós estivéssemos vivendo melhor. Às vezes, por não vivermos bem lá, nós saímos de lá
Para o culto e para a gente hoje isso está normal, irmãos. A gente vem e apresenta a oferta da gente no altar. Do jeito que a gente sai de casa. Bravo, revoltado, nervoso, contrariado, às vezes xingando, batendo porta, quase que partiu ela no meio. A gente vem, na boa. E chega aqui na igreja, os nossos cultos, nós queremos que eles peguem fogo. Nós queremos que os nossos cultos sejam um barulhão de glória a Deus. Saímos de casa todos desorganizados. Saímos de casa todos atrapalhados, até porque nós pensamos que pelo fato de convivermos com a nossa família, ou de ser nossa família, essas coisas são normais. Não tem nenhum problema. Isso não tem nada a ver. Só que, irmãos, a Bíblia não nos apresenta a família perfeita, mas a Bíblia traça caminhos e ensinamentos para que as famílias vivam bem, para que as famílias sejam abençoadas. É este o propósito de Deus. Eu não estou aqui, meus irmãos, caçando na Bíblia famílias perfeitas, que nós haveremos de encontrar homens que andaram bem perto de Deus, mas nós encontraremos na vida deles falhas, erros, encontraremos isso. Nós perceberemos que eles falharam nisto e naquilo, mas preste-me atenção, a Bíblia traça caminhos, ela mostra-nos caminhos para que as famílias sejam abençoadas, para que as famílias sejam felizes. Se nós sairmos de casa, irmãos, todos nós, nossas famílias organizadas, para virmos para a igreja, é claro que a nossa disposição de adorarmos a Deus é bem melhor. Pense na mulher que vem para casa pensando, eu quero ver se hoje ele vai pregar, porque do jeito que ele estava aqui em casa, eu quero ver se ele vai ter coragem de subir na tribuna e pregar, e ensinar e chamar o povo, eu quero ver. Como é que fica ela, a esposa, olhando às vezes para o marido? Como que ela recebe a palavra? E o marido que fala, eu quero ver essa teteia cantar lá na frente, na hora que ela tiver a oportunidade, eu quero ver ela apresentar um louvor. Porque briguenta do jeito que ela está, contenciosa do jeito que ela está, o que ela faz aqui dentro de casa, eu quero ver ela cantar, eu quero ver ela cantar lá na frente. E por vezes, irmãos, o negócio calha, como nós costumamos falar no nosso natural, mas se nós queremos olhar para o lado espiritual, vamos lá então para um trabalhar do Espírito Santo. Os hinos vêm falando sobre harmonia e paz. Os hinos vêm falando sobre comunhão, vêm falando sobre união. E como é que a gente fica com esta situação? Como é que nós ficamos dentro deste contexto? Bom, a gente canta, mas há quem está sentado ali com o coração fechado, intranquilo. E sabe como que a gente faz com toda essa situação? A gente deixa o tempo correr, porque no nosso entendimento isso é normal. A gente vai deixar o tempo correr, a poeira baixa. Alguém dos adolescentes até me deu esse exemplo, eu achei interessante. Falei, e aí, como é que organiza a situação? Aí alguém respondeu, né, lá no meio, lá assim, deixa a poeira baixar. Aí a poeira baixa e está tudo organizado. Só que nesse processo o que a gente esquece é que feridas vão sendo feitas. E o adversário que não perde oportunidade nenhuma, ele estará trabalhando em cima destas situações. Culpabilizamos o inimigo por frestas que nós abrimos. Responsabilizamos ele está agindo dentro de algo que se deu origem porque nós não estamos tendo atenção concernente aos ensinos da palavra de Deus. Coisa para o dia a dia, irmãos. Uma das coisas que mais, ao meu ver, nós precisamos investir nos nossos dias, porque está fraco, é a questão do relacionamento. Muito fraco. As pessoas, eles não querem desistir de Deus, mas há muito tempo já desistiram do próximo, do irmão. As pessoas não querem desistir da vida cristã, mas há muito tempo, o que nós estamos vendo, irmãos, tem horas que eu fico pensando assim, que era melhor a gente não saber algumas coisas, porque talvez o coração da gente ficaria mais alegre quando a gente não sabe de certas coisas. O que nós estamos vendo de pessoas que afastam da igreja,
e dizem: olha, a minha fé no Cristo é a mesma. A minha fé no Cristo é a mesma. Saíram da igreja, não congregam, não tem mais esta forma de ser cristão como eu e você tem, porque eles dizem que isto não passa de um sistema criado pelo homem. E muitas dessas raízes ou origem é exatamente problemas que aconteceram. Eles não querem desistir do Cristo, mas eles desistem da vivência com as pessoas. Eles desistem do relacionamento, eles desistem da comunhão. Se nós deixarmos de congregar, nós não seremos estimulados, como a Bíblia diz que devemos estimular uns aos outros até que chegue aquele grande dia. Nós precisamos lembrar, meus amados e queridos irmãos, que aqui coletivamente nós somos edificados. A vida cristã, ela não está restrita à igreja, até porque dentro do que nós estamos falando, o lar é a continuidade disto aqui. A casa deve ser a continuidade deste culto, deste momento que nós temos aqui. Nós precisamos absorver isso, e isso a gente já sabe. Isso para nós é a coisa inicial, a gente já sabe. Só que o mais interessante não é tanto sabermos, sermos instruídos em relação a isso. O mais interessante é nós vivermos isto. É nós estarmos vivendo isto. O que eu tenho observado em relação a isso, e Paulo então está trabalhando essa questão aqui, irmãos, porque quando estou dizendo aos irmãos que nós não podemos redefinir o preceito, porque foi Deus quem o definiu. Não foi o homem. Lembre-se, querido irmão, que Deus instituiu a família, Deus criou a família, Deus criou o homem. Deus depois cria Eva, e quando a Bíblia no capítulo 2, versículo 18, está narrando para nós ali, dizendo, a partir do versículo de número 20, não é bom que o homem esteja só, isto não significa para nós que Deus resolveu de última hora criar a mulher, e que não era plano de Deus criar a mulher. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Ali a ordem, o que está em questão é a ordem da criação. Já não era plano de Deus que o homem vivesse só. Deus criou a mulher e lhe deu por companheira, para ser sua ajudadora. A Bíblia chega a dizer idônea, que lhe corresponda, que esteja à sua altura. A família é importante. O lar é importante. Esta instituição é divino humano. Tenho sempre falado sobre isso aqui. Os homens participam, mas Deus instituiu. O casamento é um projeto de Deus. Sabe por que o casamento não faliu de tudo? Porque foi Deus que instituiu. Nós podemos ir para o século 22, 23, se Cristo deixar a igreja dele caminhar para ir afora, século 25 até 30, preste-me atenção. Ainda haverá casamento e haverá pessoas crendo no casamento, porque Deus instituiu o casamento. É uma instituição divina entre o homem e a mulher. Deus assim criou. Bendito seja seu nome para sempre. Portanto, dê-me a sua atenção, por favor. Não pode ser alterado esse princípio moral. Portanto, Paulo vai trabalhar com esta questão quando nós caminhamos para o capítulo 5, que é tanto explorado no nosso meio, e por isso eu quis vir para cá, para o capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo de número 25. Então eu vim para Colossenses para poder observar isso aqui. Efésios é sempre lembrado. Eu quero só lembrar os irmãos que o relacionamento entre Cristo e a igreja, ele é retratado no relacionamento do homem com a mulher. Nós estamos observando a altura, a nobreza do casamento, do relacionamento. Eu pergunto a todos aqui, espero que todos nós estejamos em sã consciência, qual de nós queremos viver brigado com o Senhor Jesus Cristo? Contrariado com Ele? E qual de nós que o queremos desgostoso conosco? Eu perguntaria a você agora, na verdade, meus irmãos, tudo quanto nós fazemos para Deus nada é. Se torna alguma coisa por graça e bondade da parte dEle. Por amor da parte dEle.
Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, se a nós fosse colocada aqui a hipótese, a possibilidade de fazermos algo para agradar o coração de Deus, você estaria disposto ou não? Nós estaríamos dispostos ou não? Até porque a grande verdade, irmãos, é que um dos aspectos, ou seja, dentro da vontade do Senhor nosso Deus, que é abrangente, é que nós conheçamos a sua própria vontade para as nossas vidas. É que saibamos qual é a sua própria vontade para a nossa vida. É que nós vivamos bem. E a questão do viver bem, meus amados irmãos, não é o que às vezes nós configuramos, estamos idealizando, que é termos tudo nessa terra do ponto de vista ao que é pertinente aqui e vai ficar aqui. Mas é vivermos, irmãos, bem aqui, mesmo passando por privações, por dificuldades, enfrentando situações difíceis, mas vivermos uma vida cristã com qualidade, que eu sempre tenho batido nessa tecla aqui, uma vida cristã com qualidade, onde nós, ao dobrarmos os nossos joelhos, nós sentimos que o céu está aberto para nós entrar. Quando nós apresentamos um culto, nós sentimos que Deus está recebendo o culto. Quando nós falamos com Ele, é sentir que Ele está dizendo, fala, porque eu estou ouvindo e daqui a pouco eu falarei contigo. Eu responderei às suas indagações. Dê-me a sua atenção, por favor. Dentro dessa questão, então, Paulo trabalhando aqui, estou mostrando para os irmãos a altura, a nobreza do que é o relacionamento familiar. A Bíblia retrata o relacionamento de Cristo com a sua igreja como casamento entre o homem e a mulher. Então, no versículo 18, Paulo está dizendo, vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Uma versão mais clara, ela vai dizer para nós assim, por causa da vossa fé em Deus. Ou seja, porque a fé que nós abraçamos, irmãos, não sei quem lembra, mas trabalhamos com isso certa época aqui, que a fé que nós abraçamos, ela traz em seu bojo um chamado a um compromisso integral com Deus. Compromisso completo, não é em partes. É um compromisso integral com o Senhor nosso Deus. A fé que nós abraçamos, ela traz consigo esse chamado ao compromisso com Deus. Onde convicções minhas, quando estão erradas, elas deverão ser deixadas de lado, porque a fé que eu abracei, ela traz consigo um chamado a um compromisso com Deus. E esse compromisso que eu tenho com Deus, ele é um compromisso real, não é só de fala. Ele está presente aqui, dentro da minha alma, no profundo do meu ser, está arraigado dentro de mim. Está arraigado dentro de ti, dentro de cada um de nós. E é isso que nos motiva, que nos leva. E às vezes as pessoas até não entendem. Alguns não entendem o porquê do posicionamento do irmão, o porquê do posicionamento da irmã, o porquê da dedicação dele, o porquê da dedicação dela. A fé que ele abraçou, que ela abraçou, é tão poderosa, tão extraordinária, como foi ensinado para nós pelo pastor Luciano há pouco tempo aqui, que os próprios sacerdotes, parte dos sacerdotes começaram a obedecer à fé. E veja que a Bíblia está dizendo obedecer à fé. Então, em Romanos capítulo 1, verso de número 5, fala-nos exatamente sobre isso. Em obediência da fé. Esta fé que nós abraçamos traz consigo esse chamado a um compromisso integral com o Senhor nosso Deus. Quero só lembrar você que aí as nossas convicções, quando estão erradas, mal formadas, pelo compromisso que nós temos com Deus, nós vamos deixando-as de lado. E vai sendo gerada em nós, pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, novas convicções, que algumas pessoas não entenderão, elas não compreenderão. O cristão, irmão, ser cristão, não é ter cometido um suicídio acadêmico. O cristão pensa, raciocina, ele é a favor da ciência, mas não da falsa ciência, da verdadeira ciência. O cristão está aberto aos fatos, mas não, meus amados e queridos irmãos, a enganos, a fábulas. Nós estamos abertos à verdade, que tem fundamentação, a fatos que realmente são fatos, e não falácia. Então deixa-me dizer, o cristão não é besta, o cristão não é ignorante, o cristão não é retrógrado,
Não, senhor, o cristão é inteligente. Tanto é, meus amados irmãos, que graças ao Senhor nosso Deus, ele reconhece a Deus em todos os sentidos sobre a sua vida. Quer alguém mais inteligente do que esse? Quer alguém mais inteligente do que esta, que reconhece a Deus em todos os sentidos na sua vida? Que Deus seja para sempre louvado. Voltemos, portanto, aqui, trabalhando, portanto, essa questão. Paulo vai dizendo: vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos como convém no Senhor, ou seja, como é próprio da vossa fé. A vossa fé requer isso, porque vocês foram orientadas, aprenderam, sabem que isto não é uma questão humana. Isto não é opcional, irmãos. Deixa eu observar isso com os irmãos. A palavra submissão, ela tem muito a nos ensinar, e eu não tenho também nem capacidade para discorrer isso com os irmãos, mas é só pincelar aqui a questão da submissão. Eu lembro de uma vez a irmã Silene falar isso, eu nunca mais esqueci. Ela falou: para mim, no meu entendimento, é muito mais fácil ser submissa ao meu marido do que o meu marido me amar como a Bíblia manda. E é muito verdade. O que é mais fácil? Ser submissa ou amar como a Bíblia manda? Com a qualidade, ou seja, com as características que a Bíblia diz que o homem deve amar a mulher. É muito mais difícil amar a mulher como a Bíblia exige que o homem ame, do que a mulher ser submissa ao marido. Mas nós estamos tendo tanto problema com isso no seio da cristandade, no seio do cristianismo. Nós sempre tivemos esse problema, estamos tendo problema e provavelmente vamos continuar, parece que puxando esse problema aí para frente. Vamos continuar com esse problema aí para frente, com uma coisa tão fácil de entendermos. Paulo está dizendo aqui, pela palavra do Senhor: vós mulheres estáis sujeitas. Ele está dizendo para o tempo presente. Isso não é questão do passado. O verbo está aqui mostrando para nós que isso é contínuo, isso é permanente, isso não para. Estais sujeita a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. E vamos pensar sobre essa questão. A submissão, interessante, a Bíblia não está dizendo aí: olha, maridos, mantenha a mulher submissa a ti. Isso não seria submissão, irmãos. Isso seria escravidão. Submissão que é obrigada, exigida, ela não é submissão. É porque a pessoa então não tem hipótese, não tem possibilidade. A gente vê algumas pessoas que se sujeitam a determinados trabalhos, mas eles não estão alegres e contentes com aqueles trabalhos. É porque eles não têm hipótese nenhuma, mas estão dizendo: é até a primeira porta abrir, não que abriu, ó. É porque não tem jeito, não tem possibilidade, não tem escape, então tem que submeter. Automaticamente isso vai deixar claro para nós que a pessoa não está ali feliz, não está ali contente. E não estando, meus amados irmãos, da forma como devia, ele não vai produzir como devia. Logo é prejuízo para onde ele está, para a firma que ele está. Ele não vai ser bênção naquele lugar, essa é a grande verdade. Porque o coração dele está fechado lá. Quando a Bíblia diz para nós, por exemplo, irmãos, que Deus abençoava tudo o que José fazia, vocês acham que, como o pastor Luciano tão bem nos ensinou aqui, o José estava lá com o coração amargurado, trancado, revoltado, e querendo ver o Potifar minguar? Não havia esse sentimento no coração dele. Então Deus abençoava tudo que José fazia. Em tudo que José colocava a mão, Deus prosperava. Por qual razão? Porque o coração de José estava contente, estava feliz. A Bíblia diz: e o Senhor era com ele. Deus era com ele. Então dê-me a sua atenção, queridos irmãos. Isso é coisa
É simples de nós entendermos, dentro do contexto familiar, a mesma coisa. Quando a mulher ela se sente obrigada, ela não dá a produção como deveria. Ela não produz como é de se esperar. Os resultados não são bons como poderiam ser. A Bíblia não está dizendo ao homem que ele tem que manter a mulher em submissão. A Bíblia está trabalhando com a mulher aqui, levando ela ao entendimento que a fé que ela abraçou traz esse princípio para ela. Por qual razão? Preste-me atenção, dê-me a sua atenção. No mundo que nós vivemos, irmãos, isso é absurdo. E nós devemos preparar, porque vai continuar sendo assim. No mundo que nós vivemos, a independência da mulher, a igualdade da mulher para com o homem, isso vai continuar sendo assim, e pode ser que até pior. Naquele encontro de casal que nós tivemos aqui, eu falei que para o casamento, tanto a mulher quanto o homem deve fazer a si mesma a pergunta: com quem estou casando? Quem é ele? Qual é os recursos que ele tem? O que ele pode me dar? Porque depois é um caminho, é uma espécie de um caminho sem volta. Você está me entendendo? É uma via. Depois dizer: mas eu casei com um pé rapado. Devia ter pensado antes de casar. Mas eu estou ganhando mais do que ele. Tem cabimento um negócio desse, aí? Ele ganha 1.000, eu estou ganhando 1.500. Tinha que ter pensado antes. Isso a gente tem tempo para pensar antes de casar. Depois que casou, foi feito um pacto. Tem uma aliança perante Deus. Isto existe, Deus leva isto a sério. Então dê-me a sua atenção rapidamente, caminhando mais um pouquinho, que os minutos ali estão correndo. Paulo vai trabalhar com as mulheres porque isso não é de difícil compreensão. Se de fato as mulheres assentarem nos bancos da igreja, não é para deixar de raciocinar, irmãos. É para analisar o que a Bíblia diz. Isso é um princípio. Em lugar nenhum das Escrituras, a questão da submissão da mulher para com o marido é negociável. Ou seja, é opcional. Ou seja, vós mulheres, se quiserem, sejam, analise, se tiver ganho, lucro, para vocês sejam. A Bíblia está falando aqui para a mulher cristã, para a mulher que se preza. Está falando para pessoas convertidas, que nasceram de novo. Eu disse aos irmãos que deixaram convicções da palavra serem fundadas lá dentro delas. Estar presente dentro delas. Elas, por serem submissas, jamais se sentem inferiores, até porque não são. Eu vejo as pessoas criticando o cristianismo, querendo entrar em cima da gente, batendo de sola, dizendo que nós somos muito retrógrados, que não evoluímos, querendo dizer para nós que nós somos ainda aquela sociedade patriarcal. E por que nós não haveremos de preservar o que Deus estabeleceu lá? Quem é que criou o homem? Quem é que criou a mulher? Quem é que fez o primeiro casamento? Quem disse ao homem: crescei e multiplicai? Quem os abençoou? Porventura nós temos alguém acima do eterno para nos orientar contra isso? Ele é o nosso fabricador, Ele é o nosso criador, Ele é o nosso Senhor. Então dê-me a sua atenção. Eles vêm para cima de gente de sola, dizendo que nós, por nossa conta, e há crentes desavisados que vêm com essa palhaçada também, que por nossa conta as mulheres seriam tapetes e a gente pisaria por cima. Eu pergunto a algum dos irmãos se porventura já me viu fazer isso com a minha companheira. Já viu algum irmão aqui fazer isso com a sua companheira? Diz que o cristianismo prende a mulher. Irmãos, quem enobrece a mulher é o cristianismo. É o cristianismo que diz para o homem: ame a mulher como Cristo amou, pague o preço mais alto.
Ame como Cristo amou, porque Cristo morreu pela igreja. Se necessário, companheiro, olha, na frente da morte, entra na frente. Você está entendendo? Quem enobrece a mulher é exatamente o cristianismo. Velho Testamento, mulheres nem sequer contadas eram. Entra o Novo Testamento, veja o quanto a mulher é enobrecida, ela é apresentada. Deixa eu caminhar mais um pouco. Isso não pode ser difícil para uma mente cristã, para alguém que é orientada pela palavra de Deus. Não pode ser. Então eu devo entender, na condição de marido, que a submissão da minha esposa, ela não é uma submissão forçada. Não é algo que eu force a companheira, que eu digo a ela, olha, se tu não fizer, tu vai ver. Isso não é assim. A submissão, eu repito, é algo espontâneo, voluntário, porque a fé que aquela pessoa abraçou lhe trouxe esse compromisso com o Senhor nosso Deus, e ela sabe que esse é um princípio bíblico, é um princípio da palavra do Senhor nosso Deus. Então ela submete, ao invés dela ser inferiorizada, na verdade, meus amados e queridos irmãos, ela é valorizada, porque vou dizer aos irmãos, coisa bela é uma mulher submissa ao seu marido. Coisa bonita é uma mulher que respeita o seu marido, que é submissa ao seu companheiro. Ela é como que a coroa dele. Agora, coisa ridícula, desculpa a expressão, é uma mulher que não é submissa ao seu marido. Coisa feia. Coisa esquisita, que não dá nem para a gente definir. É uma mulher que não é submissa ao seu marido. Que ela não importa. Por A mais B, ela o coloca numa situação humilhante, numa situação de constrangimento, de desconforto, numa situação complicada. Isso é péssimo, isso é feio, isso não é bonito e não tem respaldo da palavra do Senhor nosso Deus. Não há como redefinirmos esse preceito, porque foi estabelecido pelo Senhor. Paulo está dizendo para nós. Paulo está dizendo isso para nós. Ele caminha, meus amados e queridos irmãos. Então eu volto a dizer, isso não é forçado, é voluntário. Que Deus seja louvado. Eu preciso entender que é o ponto que isso não é forçado. Esse é o caminho do equilíbrio. É a capacidade de equilibrar as coisas. O homem entende que a submissão da mulher não é por força, mas a mulher entende que, embora o homem não pode impor, é uma ordem divina. É o homem produzindo dentro do lar como ele deve produzir, e a mulher também. Os dois equilibrando a balança. Você vai chegar e vai perceber que a balança é justa, nivelada. O marido não impõe, mas a mulher não nega. Por que ela não nega? Porque ela sabe que isto aqui provém de Deus. E ela faz com alegria, com prazer, ela faz com amor. Ela faz entendendo que ela não honra tão somente o seu marido, mas ela honra o Senhor nosso Deus. Ora, Deus, Cristo, Ele apresenta-se dentro de casa, ou está presente nesse relacionamento. O Senhor nosso Deus está presente nesse relacionamento. Quando o casamento está andando desta forma, então não queiramos nós, que não haja em nós a vontade de redefinirmos o que já foi definido pelo Senhor nosso Deus. Pois só seria atropelo, desgoverno, acidentes e trágicos. Mas que nós, meus amados e queridos irmãos, vivendo em pleno século 21, que nós conservemos os princípios da Bíblia, da palavra do Senhor nosso Deus. Que nós venhamos conservar os ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus. Que Cristo nos ajude. E é para nós, eu repito, um grande desafio, dado ao contexto que nós vivemos, dado ao mundo que nós estamos vivendo, e dado, meus amados irmãos, a facilidade de tantos ensinamentos que, por vezes,
contraria o que diz a palavra do Senhor nosso Deus em relação a várias questões. Que Deus ajude a cada um de nós. Passamos para o versículo de número 19. Aí vem Paulo dizendo: vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. A atualizada, pastor Gladstone gosta sempre de falar sobre ela aqui, fala assim: eu estou aqui com a Shed, é a versão atualizada, eu não sei se alguém tem ela aí. Ela fala assim, que o marido não deve viver amargurado, ou estar amargurado com a mulher. A King James já diz: não vivei com elas de forma grosseira, ou não sejam grosso. Aí eu fico pensando, irmãos, se nós, os maridos da atualidade, passamos nesse crivo da palavra do Senhor nosso Deus. Porque muitos de nós somos bem desavisados. Nós só temos olhos para enxergar a questão da submissão da mulher. Mas esquecemos o nosso dever de amar a nossa mulher, de viver com ela, sabendo que ela é um vaso mais frágil. Será que a gente observa isso? Será que a gente lembra disso, irmãos? A Bíblia diz para nós, agora já vamos lá para 1 Pedro, Pedro está dizendo que nós devemos coabitar com as nossas mulheres com sabedoria, com entendimento, porque elas são vasos mais frágeis. E a gente tem todos esses problemas acompanhando crentes que vêm sendo ensinados há tempos e tempos. Nesse encontro de casal, vocês devem lembrar que eu passei assim uma folha para cada uma das pessoas com algumas perguntas. Lembra? A irmã Silene me ajudou a elaborar aquilo. Não sei se os irmãos lembram. Tem que lembrar que não é possível. E aí, irmãos, mas eu vi cada coisa. Boa demais. A gente vê a necessidade que nós temos de trabalhar com o povo. As deficiências que existem. E eu repito, irmãos, nós não estamos aqui com uma lupa procurando uma família perfeita. Não é isso, nós não haveremos de encontrar. Mas a Bíblia traça caminhos, eu repito, para que sejamos uma família feliz, para que vivamos bem, para que a paz de Deus esteja presente dentro da nossa casa, para que estejamos sossegados. Como é bom podermos deitar em paz, não de costas viradas um para o outro. Se acontecer, tem que ser porque o corpo já doeu de um lado. Se não, meus amados e queridos irmãos, não é para estar de costas um para o outro, revoltado, dizendo dorme com Deus, e eu dizendo boa noite. Dorme com Deus. Assim, meu amor, dorme com Deus também. Aí é melhor. Não é uma dele? Aí é melhor. Vamos caminhar mais um pouco. Vamos prosseguir. Mas por vezes nós esquecemos que isto é o dever do marido, e Paulo está trabalhando essa questão para nós de uma forma muito clara. Mas eu disse ali aos adolescentes, nós não tivemos tempo de chegar lá, porque ia tratar dessa questão. Aí eu estava dizendo a eles que, olha, vocês já precisam começar a preparar para 3 coisas, como são adolescentes, jovens, e vão casar se Jesus não voltar. Vocês precisam preparar para isso. E precisam preparar mentalmente, precisam preparar emocionalmente e precisam preparar biblicamente. Porque as pessoas vêm para um casamento que é um corpo de 2 pessoas. As pessoas vêm para esse casamento, mas vêm despreparados mentalmente, emocionalmente e biblicamente. Se vem preparado biblicamente, então ignoram tudo que está na palavra. Então despreza o que está na Bíblia, que está na palavra. Porque as atitudes vai demonstrando isto no dia a dia. Vai revelando estas coisas no dia a dia. E nós pensamos, meus amados irmãos, que essas coisas não têm problema. Tem problema. Enfraquece o amor conjugal.
esfria o amor conjugal, atrapalha as bases do amor conjugal. E eu repito, o adversário não perde oportunidades. A brecha foi aberta, ele vem entrando com tudo. E o plano dele, a Bíblia já diz que é roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo deixa aquela coisa maravilhosa para nós, a ressalva lá. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus seja para sempre louvado. Mas não esqueçamos, meus amados e queridos irmãos, que isso é uma realidade. Então, quando vêm para o casamento tão despreparados, desta forma, tanto mentalmente, emocionalmente, como biblicamente, esses problemas, eles vão aparecer. Eles vão aparecer. Há uma mudança muito grande, porque as pessoas às vezes casam, pensando que o casamento é uma maravilha, sonhando que o negócio é bom demais, que é andar na lua. Esquece que existe turbulências. Esquece que vai conhecer ele e ela, é agora. É depois que foram para debaixo do mesmo teto, é que vão começar a conhecer. É que vai ver que ele costuma ser azedo, ela. Tem reações do indivíduo quando ele é namorado, noivo, que ele fica dizendo assim: seu pai e sua mãe é chata demais. A menina: seu pai e sua mãe também não sei o quê, eu acho que você é um bebê a vida toda. É que ele ainda é um bebezão. Ele já está com 18, 20, 22, é um bebezão. Aí ela vai descobrir que ele é um bebezão, depois casou, depois ela vai choramingar. Ah, meu, eu casei com um bebê. Vai ter que dar mamadeira para ele. Parece que ele não percebe que ele é o chefe da casa, ele é o cabeça. Eu já vi de pessoas falar: vamos lá, não, é para mim mesmo. Falando: pastor, é assim, quando é que ir? Achando que essas coisas não acontecem, elas existem, estão presentes. Vêm despreparados, repito, há uma mudança drástica. A partir de agora, ele e ela tem que ter mais tempo para a família. É para a família que ele tem que ter mais tempo. Até o casamento, a mamãe e o pai estão em primeiro lugar. A partir do casamento, ele não pode deixar o pai e a mãe à sorte. A Bíblia diz que deve honrar os pais. E honrar enquanto vivos estiverem. Mas dê-me a sua atenção, a partir de agora, em primeiro plano está a esposa, em primeiro plano está o esposo. Isso é tão sério que Paulo falou, irmãos, que para servir a Deus, ao contrário que algumas pessoas pensam que o mais fácil é ser casado, Paulo diz que às vezes é mais difícil, porque falou, porque o solteiro, ele pode cuidar só de agradar a Deus, mas a partir do casamento, você não pode ficar devedor. Paulo disse, você tem que cuidar de agradar também. Está lá. Está lá na palavra. Tem que agradar também a esposa. Tem que agradar também a companheira. Ele tem que dar satisfações. E pelo fato de dar satisfações, não significa que ele não seja o cabeça de casa. É que ele respeita com quem ele casou. Ele respeita esta pessoa que faz parte da sua vida, que fez um corpo com ele, que uniu com ele, que deixou um pai por causa dele, que deixou uma mãe por causa dele, que deixou os cuidados paternais, investiu nele. Imagine alguns relacionamentos que o pai fala assim: minha filha, minha filha, minha filha, você sabe o que está fazendo, minha filha, meu coração não está tranquilo, não. Não, pai, está tranquilo, eu amo ele demais da conta, pai. Amo ele mais do que eu mesmo. Eu quero ele. Minha filha, não, eu quero, pai, eu quero. Se o senhor me privar disso, pai, o senhor vai me ver muito infeliz. O pai fala, gente, mas como é que conquistou um pedaço do meu coração aqui, ó? Como pode? Asa, abençoa. Veja o que é a filha. Ela deixa o pai,
ela deixa a mãe, e o marido do mesmo jeito, mas agora eu estou falando com o marido, né? Ele vai deixar o pai, vai deixar a mãe, e a Bíblia vai dar um ataque nele primeiro, nesse aspecto. Porque a Bíblia fala para ele, diz para ele, portanto, deixará o homem, vai falar lá o versículo, o seu pai e a sua, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Veja que é uma mudança muito drástica, duas pessoas vão conviver dentro de um corpo só. Você só no seu corpo é complicado? Imagine o casamento, onde as coisas precisam começar a encaixar, as coisas precisam começar a organizar. Tem vezes, marido é o cabeça, ele engola o negócio, dói, desce rasgando a goela, porque ele sabe que ela é um vaso mais frágil. Irmãos, se não é o amor de Cristo como é por nós, e Ele tratasse a gente nas nossas fraquezas como nós merecemos, vocês imaginem, irmãos. Vocês imaginem. Mas prevalece a aliança que Ele tem conosco, o amor dEle para conosco. Ele não retira de nós, ou Ele não faz vista grossa aos nossos erros, mas Ele tem a hora certa para sentar a gente na cadeira e conversar no particular. Vocês sabem disso. Ele tem a hora certa para vir na gente e apertar o parafuso. Tem muitas pessoas que eles não estão em outra coisa senão os parafusos que Deus está apertando. A gente fica com dó, a gente não quer ver a pessoa ali, mas Deus está dizendo, mas e aí, quer ser mais justo do que eu? Quer tomar meu lugar? Não é outra coisa senão Deus ajustando, apertando os parafusos que tem que ser apertados, colocando as coisas no lugar. E tem hora que a gente pensa que a cabeça do parafuso vai quebrar. Porque lá vai, parece que forçado, à base da marra, mas vai sendo colocado no lugar. Eu gostaria que nesta noite nós concebêssemos isto, que se nós não preparamos, preste atenção, antes de vir para o casamento, mentalmente, emocionalmente, biblicamente, se nós não preparamos, já estando devidamente casados, já dentro do casamento, aproveitemos a igreja, aproveitemos a congregação, aproveitemos as manhãs de domingo para a nossa formação. Aproveitemos os cultos, assentemos nas cadeiras e não brinquemos com as pessoas. Não desconsideremos as mensagens. Não façamos como uns abobados, desculpe a expressão, que às vezes tem, que eles fazem de conta que não estão na igreja, quando parece que eles não gostam da palavra que está sendo falada. Você tem a atenção de todo mundo, menos da dele, menos da dela. Veio despreparado para o casamento, nós temos uma boa notícia. A igreja cumpre o seu fiel dever de estar, em nome do Senhor nosso Deus, trabalhando para que vidas sejam formadas, sejam educadas, biblicamente, sejam preparadas, para que as coisas funcionem bem para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Pastor, muitas coisas não têm funcionado. Pode funcionar. Já tentei demais, não funcionou. Nós achamos que tentamos demais, irmãos. Nós achamos que tentamos demais. Eu já perguntei para um casal uma vez que o negócio estava no esticão, arrebentando. Quantos jejum vocês fizeram pelo... Nenhum. Ué, já fizeram de tudo. Quanto tempo vocês oraram? Ainda não orei. Fizeram de tudo. Viemos para o seio da igreja, contraímos o matrimônio, temos esses problemas, não estamos preparados. Aproveite e prepare. Leve a sério as ministrações. Irmão, participe de cada culto como uma oportunidade que Deus te dá para adorá-lo e para ser, colocado no trilho pela palavra do Senhor.
As pessoas estão tendo dificuldade com isso que nós falamos. Está chegando tempo difícil para sermos pastores. Eu estava dizendo a um dos obreiros, acho que foi o pastor Aristeu essa semana, quando estávamos voltando de Lisboa, acho que foi ele mesmo, eu estava dizendo a ele, olha, foi a época que pastor, o título pastor, a função pastor, a função é a mesma. Mas quando dizia pastor, pesava-se alguma coisa. Hoje em dia, está pesando mais nada. Infelizmente, os próprios cristãos estão ajudando a isso. Alguns escandalizam, fazem o que não deve, você já sabe que isso é bíblico, que haveria de acontecer. E você enrola todos os pastores e coloca no meio desse sanduíche. Coloca no meio dessa coisa nojenta, feia. E as pessoas estão perdendo o respeito para com homens que são fiéis a Deus e a sua palavra. Está sendo incutido, principalmente na cabeça dessa geração mais nova, que eles não precisam ser liderados. Eu repito que eles podem ter fé no Cristo, sem precisar estar dentro de uma casa, de um santuário, para adorar ao Senhor. Que eles podem estar onde estiverem e manter o seu relacionamento. Cuidemos, igreja. Os dias que se avizinham são dias difíceis. Não tenho dúvida que quanto àqueles que querem viver com Deus, eles hão de desfrutar com mais intensidade da presença do Senhor nosso Deus. Para resistir a essas intempéries, esses vendavais, esses dias turbulentos que estão vindo por aí. Mas preste-me atenção, estes que estão primando pelas coisas de Deus, a gente vai ver que eles vão romper de fé em fé. Eles vão avançar para a glória do nome do Senhor. Mas não esperemos dias fáceis que não estão vindo. Os dias não são fáceis os que estão vindo aí. Quase que as pessoas estão tornando seus próprios pastores. Mas estava previsto para falar aqui na frente. Eu já estou avançando. Deixa eu caminhar mais um pouco. Nós, maridos, então precisamos entender que precisamos amar as nossas mulheres e não tratá-las como que irritados. Coisa péssima. Meu Deus, é 10 horas. Perdão, irmãos. Mas imagine a mulher, tadinha. Se coloca de pé. Que ela só vê o marido irritado, iracundo. Ela tem até medo de perguntar a ele o que é que faz no almoço. Acontece isso lá, irmã? Eu já ouvi irmãos responder.